Ok, já. Se você quiser começar, estou tocar na primeira. Vamos acompanhar aí, que a gente vê que está, né? Deixa aí a pessoa aqui, né? Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Estamos hoje aqui reunidos
para iniciarmos esse encontro, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, em comunhão com toda a igreja, com toda a nossa paróquia, e todos aqueles nossos amigos e visitantes também que participam conosco, estamos hoje no segundo dia do nosso tríduo a São José, Pai adotivo de Jesus. Fazendo um pequeno retorno, né, ao dia de ontem, ao primeiro encontro que nós tivemos, foi nos apresentado um José, um amado pai, muito lindo, muito querido, um amado pai e um pai de ternura, mas com muita fortaleza, com muita sabedoria. Ele fez o seu papel de pai com Jesus Cristo e recebeu, né, Maria como sua esposa, cuidou também dessa família. Então, nós vamos iniciar esse nosso segundo encontro e convidamos você a partilhar conosco desta reflexão em torno da Carta Apostólica Patris Corde do Papa Francisco, por ocasião do 150º aniversário da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja pelo Beato Papa Pio IX. Neste tempo em que vivemos as dificuldades de uma pandemia, necessitamos do aconchego da família de Nazaré. No número 7 da Declaração Patris Corde, o Papa Francisco recorda as palavras do escritor polaco Jan Dobrodziński, no seu livro A Sombra do Pai, onde ele narra a vida de São José em forma de romance. Com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos sem nunca se afastar dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel: neste deserto, vistes o Senhor vosso Deus, conduzir-vos como um pai conduz o seu filho durante toda a caminhada que fizeste até chegar a este lugar. Assim, José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Não se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito, afirma Papa Francisco. Eu sou Ângela, sou aqui da Paróquia Santa Luzia, ministra da Palavra, colaboro nessa paróquia com muito carinho, junto com nossos párocos, Padre Luciano, Padre Filho, nosso diácono, Luciano. Então, estamos aqui nesse caminho, nessa caminhada, e com muita alegria nesse tríduo dedicado a São José. Então, nesse segundo dia, gostaria de apresentar a nossa amiga Lia Mária, que hoje vai estar junto conosco com o tema Pai na Obediência e Pai no Acolhimento. Com a palavra, então, Lia Mária. Obrigada, Ângela. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. E hoje nós estamos juntas, né? Eu e a Ângela aqui, Tico e Teco. Então, é muito bom, mais uma vez, nós estarmos reunidos em torno
da Patris Corde, que é essa exortação apostólica do Papa Francisco, que veio num tempo tão oportuno, né, para nós. Então, vamos iniciar com a reflexão e antes de entrar no tema, nós vamos ouvir um canto de São José. Cantarei sem cessar teu amor, pois fizeram uma aliança com teu Senhor, cantarei sem cessar teu amor, pois fizeste uma aliança com teu ser. Então, depois desse canto tão propício, tão suave, né? Que na verdade é uma oração. Eu cantarei sem cessar teu amor, pois fizestes uma aliança com teu servidor. O Senhor faz uma aliança também com José. Então, levando um pouco, trazendo já nesse segundo dia do tríduo, como a Ângela colocou, nós vamos refletir sobre o Pai,
na obediência e o pai no acolhimento, que na carta apostólica Patris Corde, o Papa Francisco faz uma reflexão de São José como pai na obediência. E o Papa Francisco, na carta, ele diz que Deus manifestou seu plano de salvação e revelou a José seus desígnios por meio de sonhos. E nós sabemos, né, que José tem três momentos importantes onde Deus aparece para José em sonhos. José aparece tendo essa revelação de Deus através dos sonhos. Até considerando também que já no Antigo Testamento havia pessoas que recebiam esse dom, essa manifestação. Deus manifestava a sua vontade através dos sonhos. E José, antes, ele, quando recebe essa notícia da gravidez de Maria, e ela já comprometida em casamento com José, que segundo a lei, o noivado já era considerado um compromisso, né? Não é como nós aqui, mas já era um compromisso pela lei. Em Deuteronômio 22, a gente pode ver essa lei. E José recebe essa presença do anjo, mas antes disso, ele se angustia, ele fica angustiado. E ele, nessa imensa angústia que ele sente, ele não queria difamar Maria, ele não queria denunciá-la, como está prescrito lá na lei. Ele poderia denunciá-la e Maria sofrer as consequências. Mas ele secretamente decide no seu coração despedi-la secretamente e não fazer a ela nenhum mal. Mas o anjo aparece em sonho. Nesse primeiro sonho, o anjo aparece e fala para José, que está lá em Mateus 1, também em Lucas, não temas, não temas. Então, José, nessa passagem, é considerado para nós, na obediência, mas um homem justo, né? Comprometido em casamento com José, antes que coabitasse. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Aqui, deixa eu só colocar, porque eu acho que está na apresentação. Eu estou olhando na apresentação aqui. Coisas do ao vivo. Coisas do ao vivo. Eu estou olhando uma apresentação e passando outra. Então, mas acontece, né? Então, eu estou lendo e vocês não estão vendo. Então, o pai na obediência. Essa é a primeira apresentação que eu fiz aqui, né? Então, com essa obediência, José salvou Maria ao fazer o que o anjo lhe ordenara em sonho. Interessante essa maneira como o Papa Francisco coloca, como ele reflete. José salvou Maria ao fazer o que o anjo lhe ordenara em sonho. Quando o anjo diz, não temas receber sua mulher, e o anjo esclarece que ela dará um filho e lhe porás o nome de Jesus, e ele salvará
o seu povo de seus pecados. E José ele não hesita em obedecer, sem questionar sobre as dificuldades que encontraria. Ele vai, se coloca a caminho e ele ouve o Senhor, obedece o Senhor, ele confia no Senhor, né? E aí, com essa obediência, é que quando o Papa Francisco fala, ele salvou Maria, porque com essa obediência ele supera aquele drama, todas aquelas dúvidas, aquela angústia e salva Maria. Depois, José, o anjo aparece num segundo sonho e diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E José levanta-se de noite com o menino e a mãe, retira-se para o Egito, onde ele fica até a morte de Herodes. E ali ele não hesitou em obedecer, não pensou, não questionou nenhuma dificuldades que ele encontraria. Encontraram dificuldades, passaram por situações difíceis, mas com confiança e paciência, José esperou o anjo e o aviso prometido para voltar ao país. Imagina quanto tempo José passou ali, ele e Maria, mas confiou, aguardou a resposta do anjo, ele não hesitou. Às vezes acontece conosco, né? Da gente ficar esperando a resposta de Deus e a gente não perder a paciência, né? Perder a esperança. Mas José não. Ele esperou pacientemente e obedeceu ao Senhor. Depois, José volta, né? Ainda em sonho, ele volta, avisado em sonho pelo anjo, e já sabia que o pai, Herodes, já tinha morrido e seu filho judeu, o Arquelau, já estava ali reinando. Ele teve medo de ir para lá e recebeu em sonho também o aviso do anjo e retira-se para a região da Galileia, foi morar na cidade lá da Galileia, chamada Nazaré. E São José também, ele mostra para nós, nessa questão da obediência, o Papa Francisco, ele ressalta também a característica de José, que observava as prescrições da lei, os ritos da circuncisão de Jesus, da purificação de Maria depois do parto, da oferta do primogênito a Deus. José, ele era observador da lei. Ele conhecia a lei, observava a lei, obedecia, respeitava. O Papa Francisco vai dizer na carta que em todas as circunstâncias de sua vida, São José soube pronunciar o seu fiat, assim como Maria na anunciação de Jesus. Olha, José soube pronunciar para Deus: faça-se em mim, faça-se em mim, através da sua obediência, através do seu gesto de dedicação, de amor, de espera, de unidade ali com Maria, Jesus, né, respeitando ao Senhor. Enquanto chefe de família, Papa Francisco também vem nos recordar que em sua função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser submisso aos pais. Jesus, ao longo da sua vida oculta, aprendeu a fazer a vontade do Pai. E ele diz: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. Então, nós podemos também destacar essa característica de José, essa presença de José, a importância de José, que soube ensinar Jesus a ser obediente ao Pai.
E outras passagens bíblicas também ressaltam essa característica de Jesus. O próprio Jesus foi obediente até a morte de cruz. Até a morte de cruz. Ele soube obedecer ao Pai, ouvir e esperar, né? Fazendo-se obediente até a morte de cruz. Então, a gente vê que a partir de todas essas vivências, José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus mediante o exercício de sua paternidade. Então, desse modo, ele coopera nesse grande mistério da redenção quando chega à plenitude dos tempos e é verdadeiramente ministro da salvação. E é bom recordar também a exortação apostólica Redemptoris Custos sobre a figura e a missão de São José na vida de Cristo e da Igreja, de 15 de agosto de 89, que o Papa São João Paulo II escreveu. Muito interessante essa carta, essa exortação, até porque nos ajuda também a entender, a conhecer um pouco dessa importância da figura de São José. Muito interessante, quando vocês puderem, dar uma olhada na carta, está lá no site do Vaticano, a gente consegue ver essa exortação. E ele fala, São João Paulo II diz que São José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus mediante o exercício de sua paternidade. E desse modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção quando chega à plenitude dos tempos. E ele diz que é verdadeiramente ministro da salvação. José como ministro da salvação. E a sua paternidade expressou-se concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à missão redentora com o mesmo inseparavelmente ligada, em ter usado da autoridade legal que lhe competia em relação à Sagrada Família para lhe fazer o dom total de si mesmo, da sua vida e do seu trabalho, e em ter convertido a sua vocação humana para o amor familiar na sobre-humana oblação de si, do seu coração e de todas as capacidades, no amor que empregou ao serviço do Messias germinado na sua casa. Linda essa reflexão, né? E ela é profunda para a gente entender o ministério de José. José também nessa cooperação com a salvação, o mistério de salvação. E depois de falar do acolhimento, né, da obediência, o pai na obediência, nós podemos também fazer uma reflexão do pai no acolhimento. José como pai no acolhimento. Então, o Papa Francisco, ele vai falar que numa homilia da Santa Missa com beatificações na Colômbia, em 2017, ele diz que a nobreza do seu coração, ao se referir a São José, o faz subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. E hoje, neste mundo, onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. Então, São José, ele é realmente nobre. A nobreza do coração de José, a sensibilidade com que ele entendeu, mesmo
no momento que ele ainda tinha as dúvidas, Sim. mas ele teve a dignidade, a nobreza, né, de ter essa caridade. E ele mostra para nós quantos Josés, né, no mundo hoje precisam deste exemplo, né? De delicadeza, de respeito, né? Muito, muito importante. É um problema que hoje no mundo a gente passa muito, assim, muito grave, né, nas famílias. Quantas mulheres, e hoje especialmente na pandemia, nós temos visto tantas situações de mulheres que precisam de um José, né? Que estão precisando dessa nobreza, dessa delicadeza, desse respeito, né? Desse acolhimento. E quantas Marias precisam hoje desse José acolhedor, José que acolhe, José que ama, José que respeita, né? Então, é interessante essa colocação do Papa Francisco. E a vida espiritual de José nos mostra, ele coloca isso, olha que linda essa mensagem que ele coloca. A vida espiritual de José nos mostra não um caminho a ser explicado, mas um caminho a ser acolhido. Sim. Então, muitas vezes a gente fica procurando explicações, né? Respostas, né? Não. Pois é, e não é isso. Às vezes a gente precisa acolher, né? Acolher o caminho, o nosso caminho, aquilo que não dá para mudar. Não que a gente tenha que aceitar tudo, né? Mas aquilo que vem de Deus, que às vezes são mistérios que não se explicam, né? Mas que a gente deve acolher, né? Com essa nobreza de José. Ele deixa de lado seus raciocínios para dar lugar a acontecimentos, né? E por mais misteriosos que possam parecer a seus olhos, ele acolhe e assume a sua responsabilidade, reconciliando-se com a própria história. Então, a importância de José é que ele soube ser acolhedor, nesse acolhimento, nessa reconciliação, é que ele consegue tornar possível essa história, uma história mais sublime, né? Um significado mais profundo. Então, também, na característica de São José, esse acolhimento é o modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que vem do Espírito para nós, acolher a vida como ela é, suas contradições, imprevistos e desilusões. Esse é uma colocação que o Papa Francisco faz para nós, né, sobre São José, e nos fala, nos convida mesmo, né, a ver também como nós estamos acolhendo. Né? Como é que está sendo o meu acolhimento? Mesmo com todas esses nãos, né, a contradição, imprevisto, desilusões, como a gente está recebendo isso, né? Foi com José aconteceu isso, né? Pois é. Ele acolheu e o dom do Espírito Santo, né? Deu força a ele. Deu força para ele, né? Porque nem tudo na vida são flores, né? São José não teve só flores, né? Ele teve os espinhos para ele pisar, os pedregulhos, como nós vimos ontem, a Gabriele colocou, né? Isso. Os caminhos pedregosos, né? Mas decisões importantes a tomar. Isso é um grande momento de decisão. Decisão. Mesmo seguindo o que Deus fala, isso aí, e tomar aquela decisão mesmo contrária. Não, né? Aí ele tomou aquela decisão à luz
do Espírito Santo e acolheu, né? E foi, acolheu. Então, que ele seja para nós, né, assim, esse exemplo, né, de que, mesmo assim movidos pela resignação do mundo, né, mas a gente precisa fazer a nossa escolha, fazer o nosso acolhimento, escolher aquilo que o Senhor nos chama a escolher, né? Olhar para aquilo o que é de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus, né? E fazer a nossa escolha. Então, e a gente sabe que Deus coopera, né? Ele coopera para o bem daqueles que o amam, né? Está lá em Romanos 8, 28. E Santo Agostinho vai dizer que ele coopera em tudo, em tudo. Em tudo mesmo quando a gente passa por situações do mal, né, difíceis, mas Deus está ali cooperando conosco para passar também por tudo isso. Ele coopera em tudo, né? Então, José também, esse acolhimento de José, nos convida a receber os outros, sem exclusões, né? Tais como são, tal como são. E reservando uma predileção especial pelos mais frágeis. O Papa Francisco vai dizer isso para nós. Vai nos recordar que lá na Bíblia, né, Deus sempre escolhe o que é frágil. A gente vê várias passagens bíblicas onde Deus ele dá aquele acolhimento, aquela preferência, né, predileção especial pelos órfãos, pelas viúvas, pelos estrangeiros, aqueles que são discriminados, aqueles que estão necessitando desse acolhimento, né? Exatamente, excluídos da sociedade, né? E hoje nós estamos precisando muito, né, quantas pessoas estão cada vez mais excluídas, sofridas, e poucos são os que voltam os olhares, né? Quantos discursos a gente ouve aí de exclusões, né? De divisões, e a gente vê quanto nós precisamos aprender com José, né? Quanto nós precisamos aprender com a Sagrada Família, né, de Nazaré. Então, quando o Papa Francisco encerra esse item do acolhimento, ele fala assim: gosto de pensar que foi também pelo modo de proceder de José que Jesus tirou inspiração para as parábolas do filho pródigo e do pai misericordioso. Olha que profundo isso, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Quando eu li essa colocação do Papa Francisco, me deu uma alegria, né? Assim, porque eu fiquei imaginando Jesus quando contou a parábola. Ele vendo, ele deve ter pensado assim: puxa, meu pai, né, José, me ensinou a acolher, me ensinou a perdoar, me ensinou a amar. Né? Isso. Ele fez isso, ele foi um exemplo, né? E ele conta essa parábola e a gente fica pensando, ele deve ter se inspirado, né? Sim, a gente só conhece uma parte, imagina aquela parte que a gente não conhece, né, da vida de jovem, né, da infância, ou quanta coisa, exemplo, né, que ele viu dentro de casa, né, do acolhimento, e ele olhou assim, viu a figura do pai na terra, né? Isso, a figura do pai na terra, aquele pai que espera o filho e que quando o filho vem ao longe, ele vem, abraça, coloca lá o anel no dedo, a melhor roupa, faz a melhor festa, né? É o pai que acolhe, pai misericordioso, que acolhe. Esse lindo.
lindo, né? Então, é esse o recado. É claro que o tempo é curto, né, Ângela? Mas, na verdade, a carta, a Patris Forte, que eu vou mostrar, né, a exortação apostólica, ela é muito assim, interessante para a gente ler, reler, e ela daria até um retiro, se você pegar nas entrelinhas, mas nós temos só um tríduo, né? É verdade. Então, transformá-la em um tríduo. Transformá-la. E o que a gente quer deixar aqui para vocês é exatamente esse gostinho, né? Esse interesse de conhecer, né? De conhecer a carta, de conhecer o que o Papa Francisco pensava quando escreveu. O que ele quer dizer para nós? Ele quer que a gente siga mesmo o exemplo, né, de José. Ele quer que a gente veja que no mundo que nós vivemos hoje, os problemas sociais, as dificuldades, elas acontecem. Mas que São José, como nosso protetor universal da Igreja, ele nos ajude a passar por isso tudo, a olhar com respeito, com acolhimento, com obediência, né? Olhar os outros também, com esse olharzinho de José, né? É um olhar mesmo paterno, né? Um olhar de ternura e de acolhimento, de vários momentos, várias leituras são feitas nesse olhar. É verdade. E antes de fazer a oração final, Ângela, vamos olhar aqui quem que está participando, né? Vamos sim. Os comentários, dar um abraço aí para o pessoal que está participando. Então, a gente já está vendo aqui o Padre Porfírio comentando: esse tríduo é uma bênção para a nossa paróquia e para todos, pois acentua bem esta carta apostólica do Papa sobre São José, o pai adotivo do nosso Salvador. Padre Porfírio, obrigada, bênção, né? E sempre contribuindo assim, né, com palavras tão bonitas e doces, né? Ele colocando, né? Também outros comentários, acho que ficou pequeno aqui. Alguns comentários aqui, a Maria Celeste, que São José venha rogar por nós este momento que o nosso Brasil está atravessando. Rogai por nós, São José. Amém. Aqui, Padre Porfírio, né? E vamos ver aqui, tem mais comentários, nem todos a gente pode colocar, né? Aqui o Padre Luciano, o Padre Porfírio, estamos acompanhando com alegria e gratidão este momento de piedade e devoção. Viva São José, abraço fraterno. Transmitimos nossos parabéns às irmãs em Cristo, Ângela Eliamar. Obrigada, Padre Luciano, Padre Porfírio. Um abraço para vocês, obrigada pelo carinho. Sempre incentivando. Verdade, a Iraci também, São José. Então, a Darcy. Oi, Darcy. Isso, obrigada. Que bom. A Val. E várias outras pessoas. A Carmen. Boa noite. A Sônia, a Gracilete, que bom, a Marli. Marli, é como se vocês estivessem aqui conosco, né? Mesmo. Eu hoje estou na sala da Ângela. Está aqui comigo, Na minha casa, gente, está sem luz desde 3 horas da tarde. Aí, vem pra cá. Eu corri para a casa da Ângela. Vem pra cá. Então, a gente agradece mesmo aos irmãos pela grande alegria de nós estarmos aqui juntos, né? Então, vamos fazer aqui a oração juntos, né? São José, para encerrarmos esse tríduo. E agradecendo
a sua companhia, o seu carinho, né? Sua grande companhia aqui para nós. Claro que sem essa comunidade unida, que seria de nós, né? Pois é. Quero muito agradecer realmente a essa paróquia que nos acolhe, que nos recebe. E é tão curtinho, né? Amanhã a gente já está terminando o trido, é rapidinho. É verdade. Mas com certeza vão ficar assim, momentos bons e boas reflexões para a gente levar nesse ano de São José. E amanhã, lembrando, né, que a amanhã. irmã Silvânia, a irmã Paulina, a irmã Silvânia, aí nós vamos recebê-la com muito carinho e nós vamos refletir um pouco junto com a irmã sobre o pai com coragem criativa e pai trabalhador, né? São José como pai com coragem criativa e pai trabalhador. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, obrigada pela presença de vocês, pelo carinho de vocês e que Deus continue nos abençoando, né? E nos ajudando pela intercessão de São José. Então vamos fazer juntos a oração de São José. A oração que ensina o Papa Francisco, né, nessa carta apostólica. E a paróquia fez assim um marcador, né, tão delicado, e com essa oração que a gente vai levar agora e tá a gente sempre junto com a gente. Então juntos vamos. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, rogai por nós. Uma boa noite. Obrigada, Ângela. Obrigada, Lia. Casa está sempre às ordens a você. E boa noite, irmãos. Estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã. Deus quiser.